e a sua palavra nos merecem. Vamos ler então os primeiros 30 versículos do capítulo 4 do Evangelho segundo São João. Leiamos então a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, isto é, meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde depois tens a água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, porém, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos só orar mais uma vez. Pai, nesta hora eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que sou totalmente dependente da Tua graça, Senhor. Nada tenho em mim mesmo que possa alimentar o Teu povo. Por isso, peço que o Teu Espírito Santo me capacite a proclamar fielmente a Tua palavra. Senhor, guarda-me de falar as minhas próprias ideias e concede-me a fidelidade de anunciar somente aquilo que está revelado nas Escrituras. Que Cristo seja exaltado nesta manhã, que o Teu nome seja glorificado e que o Teu povo seja edificado. Senhor, abre os nossos corações para recebermos a Tua palavra com fé e obediência.
Convence do pecado nesta manhã. Consola aqueles que estão aqui aflitos. Fortalece os fracos. Senhor, e conduz os perdidos ao arrependimento e à salvação em Cristo. Senhor, que a voz que esta igreja ouça hoje seja, acima de tudo, a voz do bom pastor, por meio da exposição da Tua palavra. Tudo isto te peço, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados. Meus amados, numa igreja reformada como a nossa, quando nós pregamos como nós pregamos, domingo após domingo e terça após terça, um sermão expositivo, o objetivo não é apenas, irmãos, explicar o texto, é também expor o sentido pretendido pelo Espírito Santo que inspirou o texto a ser escrito. Os irmãos entendem? É isso que eu vou tentar fazer com os irmãos hoje, mais uma vez. O tema que nós precisamos reter sobre estes 30 versículos da palavra do Senhor e deste encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana é que Cristo é o único, meus amados irmãos, que é capaz de satisfazer a nossa sede espiritual. É por isso que Ele busca os pecadores, como Ele foi buscar aquela mulher. Este texto revela o nosso coração e revela que todos nós somos pecadores, mas que Ele é capaz de fazer de pecadores verdadeiros adoradores. Louvado seja o seu nome. Todas as pessoas, todo o homem, toda a humanidade tem uma sede espiritual que somente Cristo consegue saciar. Então, se nós tivéssemos que fazer uma pergunta ao sermão de hoje, a pergunta seria: como é que Cristo transforma uma pecadora numa verdadeira adoradora, não é? Existe, meus amados, hoje em dia um grande paradoxo na humanidade. Reparem uma coisa, nunca tivemos tanto conforto. Eu lembro-me de ouvir os meus pais falar dos tempos da sua mocidade e quando eles eram crianças, e é incomparável o conforto e a vida que nós temos hoje com o que tiveram os nossos antepassados. Nunca houve tanto acesso, meus amados, a tecnologias, nunca houve tantas oportunidades. Os irmãos já pensaram nisso? E por incrível que pareça, este é o paradoxo, é que também nunca houve tanta ansiedade, tanta depressão, tanto vazio. Isto diz-nos uma coisa, meus amados, que o problema nunca foi falta de coisas. O problema é a sede da alma. Um filósofo, Blaise Pascal, ele escreveu que existe no coração do homem um vazio infinito que somente Deus o pode preencher. Bem, ele disse isto, mas as Escrituras já diziam isto há milhares de anos atrás. Em Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Quem escreveu isto e quem disse isto da parte do Senhor foi Jeremias. Está no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13.
É isto que João capítulo 4 e estes versículos que nós lemos mostram justamente. Uma mulher a tentar matar a sua sede e Cristo a mostrar que Ele é a verdadeira fonte para saciar essa sede. Deixa-me dar-vos aqui um pouco do contexto literário onde este texto se encontra. Nós estamos a fazê-lo e os irmãos vão perceber isso rapidamente. Como nós percebemos ao lermos o Evangelho de João, não sei se vocês já o leram todo, mas João organiza o seu Evangelho com uma forma intencional. Reparem no capítulo 3 atrás, vocês ainda lembram? Não foi há muito tempo que nós o estudámos, não é? Semana passada terminámos isso. O que é que João nos apresenta no capítulo 3? Um homem religioso, Nicodemos, principal dos judeus, líder lá na sinagoga. Ele era fariseu, ele era alguém moralmente muito respeitado pela sociedade. E agora aqui em João 4, no capítulo 4, o que é que João nos vai mostrar? Precisamente o oposto. Precisamente o contrário. Não um homem, que já era respeitado naquela altura, mas uma mulher, que já por ser mulher, já por si era aquela coisa, como os irmãos sabem. Ainda por cima, uma mulher de uma conduta não muito, talvez, até podemos dizer, bastante imoral. Não uma mulher respeitada, mas uma mulher rejeitada, ao ponto que ela ia buscar água ao meio-dia, à hora de maior calor, para não se encontrar com ninguém, por causa da vergonha da sua conduta e da sua vida. E o que é que João vai fazer? O que é que João está a fazer connosco, que lemos o Evangelho? O que é que João está a fazer que quem lê o seu Evangelho entenda? Que tanto o homem religioso precisava de Jesus, o manancial de águas vivas, como esta mulher pecadora precisava. Ambos precisavam do Evangelho. Os religiosos e aqueles que estão completamente quebrados e quebrantados pela vida e pela sua conduta. Paulo aos Romanos, ele fala-nos isso e resume isso claramente. Ele vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pouco do contexto histórico. Como vocês acabaram de ler comigo, nós percebemos que os judeus odiavam os samaritanos. O conflito durava há mais de 700 anos. Se vocês quiserem perceber um pouco isso, vão ao segundo livro de Reis, no capítulo 17, e vocês vão perceber o que começou a acontecer. Houve uma mistura entre os israelitas e os povos pagãos. Então, para um judeu, um samaritano era alguém completamente impuro. É por isso que João diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não é apenas uma informação geográfica que uns são de uma parte. À primeira vista, até pode parecer uma nota simplesmente cultural. Cada um destes povos viviam em sítios diferentes e eles evitavam o contacto. Mas João mostra-nos que isso é algo muito maior. Isto envolvia diferenças étnicas, muitas divergências religiosas, rivalidades políticas. Havia um preconceito social entre os judeus e os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos um povo herege e impuro. Reparem que eles preferiam fazer uma longa viagem à volta pela praia, só para não atravessar ali por Samaria. Eles faziam um percurso muito maior. João vai nos mostrar que Jesus faz diferente. Jesus decide precisamente passar por Samaria e conversar ainda por cima com uma mulher. Jesus está a romper aqui uma barreira que, para aquela época, para um judeu, parecia algo intransponível. O que João nos quer dizer é que não existia apenas uma hostilidade entre estes dois povos. O que João nos está a mostrar, meus amados,
é que, na verdade, o pecado constrói muros, constrói divisões. O pecado levanta muros, muralhas enormes, que só o Evangelho consegue derrubar. Desde o início, meus amados, desde o início, desde a criação. Em Gênesis 3, nós percebemos logo que o pecado faz separação. Faz separação entre quê? Separa o homem de Deus. Adão foi expulso do Éden. Separa o homem do seu próximo. 2 irmãos, Caim mata Abel. É isso que faz o pecado, meus amados. O pecado cria orgulho, preconceitos, vocês entendem? Inimizades. Esta relação entre judeus e samaritanos é uma realidade visível. É um retrato dessa realidade do que o pecado faz na vida do homem. Mas temos boas notícias, por causa disso é o Evangelho, é a boa notícia. É que Jesus veio exatamente restaurar aquilo que o pecado destruiu. O Evangelho rompe com os muros. Quando Jesus se senta junto ao poço de Jacó, ele faz algo que era impensável um judeu fazer. Reparem, ele atravessou várias barreiras para ele conseguir dar aquele passo. Primeiro, étnica. Um judeu falar com uma samaritana. Isso era uma barreira, isso não acontecia. Isso era impensável. Jamais acontecia. Jesus rompe isso. Pois ele também rompe a barreira religiosa. Um mestre judeu, Jesus era um rabi, era um mestre judeu. Dialogar com alguém considerado herege era impossível. Ninguém falaria, nenhum judeu, nenhum rabi faria isso. Jesus rompe com a barreira religiosa. Social, inclusive. Um rabino a conversar publicamente com uma mulher, nunca iria acontecer. Moral, claro. Reparem, um homem santo aproximar-se sozinho de uma mulher conhecida pela sua vida pecaminosa. Meus amados, o que é que não era? É o mesmo do que tu parares junto à estrada com o teu carro, junto a uma zona de prostituição, e alguém passar, um irmão da igreja, e ver-te lá, estar a falar com uma mulher que se está a prostituir. Reparem o que Jesus faz, o que Jesus vence. Amém, meus amados? Cada uma destas barreiras apontava para uma divisão produzida pelo pecado. Cristo veio derrubar tudo isso. O apóstolo Paulo acaba por desenvolver esta mesma ideia, esta verdade, em Efésios 2,14, quando ele diz: porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, estava no meio. Paulo estava a falar aqui da reconciliação entre judeus e gentios. A cruz tinha destruído a barreira da inimizade. Imaginem, lembram-se, Paulo era um judeu, ok? Ele era fariseu. E quando ele agora começa a ver aquele povo judeu reunido num lugar, com um povo gentio a adorar um único Deus, é isso que Paulo está a dizer. Isso era maravilhoso, isso era impensável. Ninguém faria isso. Vocês entendem? Mas o Evangelho fez isso. O Evangelho pôs gentios, agentes que não eram povo, a adorar no mesmo lugar ao mesmo Deus. Louvado seja o seu nome. A cruz destruiu tudo isso. A paz que Cristo estabelece é, antes de tudo e mais, e qualquer coisa, meus amados, a primeira paz que Cristo veio estabelecer no homem foi a paz com Deus. E como consequência do homem ter paz com Deus, o homem passa a ter paz entre aqueles que pertencem a Deus. Amém? A igreja é um lugar de paz. Nós fomos chamados para a paz. Nós fomos chamados para viver em paz uns com os outros. Louvado seja Deus, meus amados, que nós somos uma igreja que vivemos em paz. Mas isso não é porque nós somos bons. Isso é porque o Evangelho fez isso em nós. Não é? Vamos perceber aqui o contraste.
A minha pergunta é isto a Jesus. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, sou uma mulher samaritana? Para ela, o problema, e às vezes nós não temos a noção real do nosso problema, vocês entendem? Para a mulher, o problema dela, sabem qual era? Era étnico. Era um judeu falar com uma samaritana. Mas Jesus, meus amados, para Jesus o problema era muito mais profundo do que isso. O verdadeiro obstáculo não era ela ser samaritana, era ela ser pecadora. É por isso que Cristo não veio apenas reconciliar os judeus com os samaritanos. O que é que Jesus veio fazer? Algo muito maior. Jesus veio reconciliar pecadores como tu e eu com um Deus Santo. Amém, meus amados? Hoje, meus queridos, ainda existem muros, muitos muros ainda. Preconceitos, nacionalismos, divisões sociais, rivalidades, ressentimentos. Mas há uma boa notícia. Nenhum destes muros é mais forte do que a cruz. Quando Cristo salva um pecador, Ele cria nele uma nova humanidade. Ele é um novo homem. Amém? Ele não é uma melhoria do que ele era. Ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criação. Ele é um novo homem. Na nossa igreja, meus amados, como dá para perceber, a nossa identidade principal não é a nossa nacionalidade, não é a nossa cultura, não é a classe social. A nossa identidade, sabem qual é? Qual é a nossa identidade? É nós estarmos todos em Cristo. Ele é a nossa identidade. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim: Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Imaginem, um rio muito largo, profundo, a separar dois povos inimigos. Durante séculos, ninguém consegue atravessar aquele rio. Então, o rei manda construir uma ponte forte, sólida, que vai unir as duas margens. O problema nunca foi a largura do rio, mas a ausência de um caminho. Assim é o Evangelho. O pecado abriu o abismo entre nós e Deus, entre Deus e o homem. E também entre nós próprios, entre uns e outros. Cristo é essa ponte. Louvado seja Deus. Pela cruz, Ele reconciliou pecadores com Deus e, ao mesmo tempo, Ele une um só povo. Ele une esse povo que antes estava separado. Por isso, João registra: os judeus não se dão com os samaritanos. Isto não é para destacar uma curiosidade histórica, mas para nos mostrar que onde a graça de Cristo chega, os muros erguidos pelo pecado, eles começam a cair. Meus amados, a cruz não perdoa apenas. A cruz reconcilia. Isso é verdade ou não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? A cruz não perdoa apenas. Nós não fomos só perdoados naquela cruz. Nós fomos reconciliados. Nós fomos adotados. Nós agora somos da família de Deus. Amém? Nós agora somos um. Amém? Bom, isto foi a introdução, meia hora. Vamos lá. Versículos 1 a 6. A graça do nosso Senhor, a graça soberana do nosso Deus, ela procura o pecador. Reparem, era-lhe necessário passar por Samaria. Enquanto os outros iam
fazer um percurso muito maior e à volta para não passar por Samaria. O Evangelho diz que era necessário passar por Samaria. A palavra grega aqui édei, merece a nossa maior atenção. Ela aparece muitas vezes em João. Sempre a indicar o quê? Uma necessidade determinada pelo próprio Deus. Exemplos, João 3,14. Importa que o Filho do homem seja levantado. João 9,4. Importa fazer as obras daquele que me enviou. Então quer dizer que isto era uma necessidade redentiva. Deus Pai havia decretado aquele encontro. E por causa disso havia a necessidade divina de Jesus passar por Samaria e se encontrar com aquela mulher. Toda a Bíblia, meus amados, nos apresenta esta iniciativa. Depois da queda, o que é que Adão faz? Depois de Adão pecar, o que é que Adão faz? Esconde-se, foge. O que é que Deus faz? O que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Procura. Adão, Adão, onde está? Quem procurou? Foi Adão por Deus? Não, foi Deus por Adão. Deus chama Adão após ele pecar. Abraão não buscava a Deus. Ele vinha de um povo completamente idólatra. O pai de Abraão era construtor de ídolos. Mas Deus chamou Abraão. Moisés, na sarça. Moisés não procurou a sarça começou a arder em Moisés. E Deus apareceu. Paulo. Como é que foi com Paulo? Hã? Paulo ia no caminho dele, perseguindo a igreja, querendo matar os cristãos, não foi? E quem é que apareceu naquele caminho? Paulo, porque me... Saulo, porque me persegues. Quem procurou? É sempre assim. Quem te procurou a ti? Foste tu que procuraste a Deus? Ou foi Deus que procurou a ti? Talvez falando com alguém que te convidou a estar, talvez falando com alguém que te anunciou o Evangelho. Quem é que te procurou? Quem é que te buscou? A iniciativa nunca parte do homem, sempre parte de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Amém, meus amados? Assim como Jesus interrompeu a caminhada de Paulo, ele também interrompe a tua e a minha. Bendita paragem, bendito encontro. O padrão é sempre o mesmo. A graça inicia, o homem responde. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aqui, na nossa teologia reformada, nós vemos a doutrina da graça eficaz. Quando Deus chama alguém, Deus chama eficazmente. Vocês entendem? Não há aquela coisa que Deus é cavalheiro, bate à porta e depois tu abres o coração. Não. É uma graça eficaz. Quando alguém é chamado por Deus, quando Deus chama alguém para a salvação, não há como resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando Jesus diz é necessário passar por Samaria, para junto àquele poço e tem aquele encontro com aquela mulher, Jesus não estava à procura de uma oportunidade, Jesus estava à procura daquela mulher. Não é uma oportunidade, é algo específico, é um decreto de Deus. É por isso que Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Eu quero dizer, tu não estás aqui por acaso. Tu não estás aqui porque tu quiseste estar. Tu não estás aqui porque foi iniciativa tua. Tu estás aqui porque Deus te trouxe até aqui. Não há coincidências. Louvado seja o seu nome. João Calvino escreve: a salvação dos eleitos não depende do acaso, mas do eterno conselho do próprio Deus. Ainda a semana passada vos dei este exemplo. Um pastor que contou sobre uma criança que estava perdida no meio de uma floresta. A criança não sabia como voltar. Sabem quem é que encontrou a criança? Vocês lembram-se? Foi o pai. É isso, meus amados. É isso. Foi exatamente isso que Deus fez connosco. Não fomos nós que encontramos Cristo. Foi Cristo que nos encontrou. Versículos 7 a 15. Jesus revela a sede mais profunda que existe no homem. Tudo começou com um simples pedido, não foi? O que é que Jesus fez? Dá-me de beber. Jesus inicia uma conversa completamente natural. Aquela mulher vai buscar água, está ali o poço, e Jesus pede água. Uma conversa normal. Uma conversa completamente natural.
Depois, Jesus vai conduzir essa conversa para o nível espiritual. Este é um método frequente de João. João escreve o evangelho dele sempre assim. Ele começa com o natural e depois vem o sobrenatural. Água em vinho. Nicodemos, nascimento físico para o nascimento espiritual. João 6, o pão e o pão da vida e o pão do céu. João 11, Lázaro, morte física com a ressurreição. João 4, a água física. A mulher estava a tirar água natural. Jesus fala-lhe da água espiritual, do manancial, da vida eterna. A água viva no Antigo Testamento era água corrente, mas também era um símbolo da presença salvadora de Deus. Isaías 55 diz assim: eis que todos os que têm sede, vinde às águas. Ezequiel 47 fala que a água vinha do templo. Ezequiel diz: depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. O rio saía do templo. Jeremias 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, o manancial de águas vivas. Esta expressão, manancial de águas vivas, no hebraico significa literalmente fonte de águas correntes. No Oriente Médio, meus amados, uma fonte natural, onde havia uma fonte natural, isso era muito valioso, era precioso. Se a gente ainda não havia água canalizada como hoje. Era muito mais importante do que uma cisterna, do que algo que os homens podiam construir. Enquanto a cisterna conseguia armazenar simplesmente a água da chuva, e a cisterna podia ter problemas, podia rachar, secar-se com o sol, a água ia evaporando. O manancial produzia o quê? Água continuamente, havia sempre água. Deus usa essa imagem para nos revelar quem Ele é no Antigo Testamento, a fonte da vida, a fonte da satisfação, a fonte da salvação, a fonte da comunhão. O pecado consiste nisto mesmo, é nós abandonarmos essa fonte. Jeremias está a anunciar a apostasia de Judá. O povo continuava a frequentar o templo, a oferecer sacrifícios e a manter uma aparência religiosa, mas o seu coração já se tinha afastado do Senhor. Por isso, Deus afirma que eles abandonaram o verdadeiro manancial. Ele já tinha apresentado esta ideia, lembram-se? Lá no capítulo 2, como o versículo que eu vos li. O meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Aqui está uma das maiores definições bíblicas acerca do que é pecado. Abandonar Deus e procurarmos satisfações noutro lugar. Termos substitutos para Deus. No Evangelho aqui, no capítulo 4 de João, Jesus oferece àquela mulher água viva, meus amados, e isso é extraordinário. Jesus oferece exatamente o que Jeremias estava a falar. A conclusão é inevitável. Jesus está a assumir para si próprio um atributo exclusivo de Deus. Ele não dá apenas a água, ele é a fonte da água. E isto se torna mais forte no capítulo 7 de João, quando nos versículos 37 e 38 Jesus se levanta no meio de festa e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. E depois no versículo 39 ele explica isso. E ele falava do Espírito Santo, mostrando que a vida prometida pelos profetas havia chegado por meio dele. Meus amados, deixem-me aplicar isto às nossas vidas. Todas as pessoas estão a beber de alguma fonte. Toda a gente bebe de algum lugar. Alguns buscam a satisfação no dinheiro, nos prazeres, no sucesso, em relacionamentos,
até mesmo na religião, mas todas essas coisas são cisternas rotas, rachadas. Somente Cristo, só o Senhor Jesus, é esse manancial que nunca seca. Verdade ou não? Santo Agostinho de Hipona, escreve o seguinte. Eu já citei esta frase várias vezes, mas eu acho bela e vou citá-la novamente. Fizeste-me para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Amém, meus amados? Deus fez-nos para Ele. E enquanto não repousamos nele, enquanto não descansamos nele, não há quietude, não há paz no nosso coração. O Senhor é a fonte das águas vivas. Quando Jesus oferece água viva, o que é que Ele está a dizer? Ele está a dizer, eu sou aquilo que Jeremias anunciou lá atrás. Meus amados, o pecado nunca acaba com a sede. Parece que acaba, mas o pecado nunca acaba com a sede. Sabe o que é que o pecado faz? Só muda o lugar onde nós nos vamos saciar. Amém? Às vezes é aqui, outras vezes é ali, mas quem vive em pecado, ele vive sempre com sede. Sempre mudando. Às vezes quer saciar aqui, às vezes quer ali, às vezes experimenta isto, depois experimenta aquilo, depois experimenta outra. O pecado só faz isso. Eclesiastes mostra precisamente isso na vida de Salomão. O que é que Eclesiastes diz? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é um vazio. Imaginem, é como se alguém tivesse a naufragar no mar. Vocês sabem que se pode morrer de sede no mar? Porque aquela água é salgada e quanto mais bebes, mais sede tens. O pecado funciona, exatamente da mesma maneira. Bebes aqui, bebes ali, bebes ali, bebes ali, bebes ali, tentas isto, tentas aquilo, tentas o outro, vais para lá, vais aqui, vais acolá, experimentas isto e agora dizem que isto é bom e depois dizem que é o outro, depois... E a sede nunca mais acaba. E a sede nunca mais acaba. Promete satisfação. Mas sabem o que é que o pecado produz? Escravidão. Escravidão. Amém, meus amados? Só há verdadeira liberdade em Cristo. Porque a liberdade não é nós fazermos o que queremos. Liberdade é nós podermos fazer o que é bom para nós e, acima de tudo, o que agrada a Deus. Isso é a verdadeira liberdade. E isso só encontramos em Cristo. Porque senão nós somos sempre escravos do pecado. Por muito que o pecado, agora experimenta isso, agora vai dar. Agora experimenta aquilo, agora vai dar. Agora vai ali, agora vai ser. Sempre uma escravidão. Mas ser livre, meus amados, só em Cristo. Só em Cristo nós somos livres. Nós somos tão livres que nós podemos fazer só o que é bom. O que antes nós não conseguíamos. Ou conseguíamos. A gente até queria. A gente até queria fazer só coisas que nos fizessem bem. E é aí que o pecado nos engana. Aquilo parece que é bom, então agora vou fazer isto. Aquilo parece que é bom, então agora vou experimentar isto. Aquilo... E experimentar. E essa sede e essa escravidão nunca mais acabava. Em Cristo. Louvado seja Deus. Quem tem um filho, tem a vida. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, versículos 16 a 18. A lei sempre faz isto. A lei vai expor o pecado para que a graça possa nos curar. Jesus muda completamente de assunto. Reparem no versículo 16. Jesus diz, vai e chama o teu marido, vem cá. Estou a falar de água, dá-me de beber, para que eu nunca mais tenha sede. E Jesus vira-se para a mulher e diz, vai, chama o teu marido e vem cá. Bem, parece que Jesus mudou de assunto, não é? Jesus não mudou de assunto. Jesus mudou para o assunto principal. O pecado. Observem a ordem. Primeiro oferece graça, depois ele revela o pecado. É a graça que conduz ao arrependimento. Jesus demonstra conhecimento divino.
Ele conhece o passado daquela mulher, o presente, e mais do que conhecer o passado e o presente, Jesus conhece o coração. Quero dizer-te, tu que estás aqui, Jesus não conhece só o teu passado, não conhece só o que tu estás a passar agora, Jesus conhece o teu coração. Isso faz-nos lembrar o Salmo 139. É ou não é? Querem ir ler lá? Vamos lá ao Salmo 139. Deixem-me ler os primeiros 18 versículos deste Salmo para nós hoje. Diz o salmista, diz Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me esconderão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou. Visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aleluia. Nada está oculto diante de Deus. Bem, a mulher responde, mas responde não a totalidade. A mulher responde uma parte, responde parcialmente. Ela diz-lhe, não tenho marido. Isto era verdade, mas não era toda a verdade. Como todos nós. Como todos nós, nem sempre dizemos tudo. Dizemos um pouco, mas não dizemos tudo. Mas sabem uma coisa? Jesus revela tudo. Sem humilhar, sem ridicularizar, sem destruir, Jesus revela tudo. É isso que a palavra de Deus faz connosco, meus amados. A lei nunca salva, mas a lei prepara o coração. Romanos 3:20 diz-nos o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É isso. Ao lermos as Escrituras, nós percebemos que nós somos mesmo pecadores. A lei mostra-nos. Gálatas 3:24 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Sabe o que é o aio, uma ama que conduz a criança, que guia a criança? Assim foi a lei. A lei mostrou-nos que nós éramos mesmo pecadores. E como é que alguém pecador vai fazer para se relacionar com um Deus santo? E a lei levou-nos a quem? A Cristo. Só Cristo nos poderia reconciliar com Deus. Irmãos, percebem? Martinho Lutero vai dizer o seguinte: a lei diz, faça isto. O Evangelho diz, Cristo já fez. Aleluia. Aleluia. A lei diz, precisas de fazer isto, 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 isto. E nós olhamos para isso e nós dizemos, não vamos conseguir.
mas houve um que conseguiu. Jesus viveu 33 anos nesta terra, sem nunca pecar, sem nunca na sua boca se achar engano. É por isso que ele, ao terceiro dia, ele é levantado dos mortos, querendo dizer que esse sacrifício que ele fez, basta. Esse sacrifício foi aceito pelo Pai. Aleluia. Nós seguimos um Deus vivo, não um Deus morto. Nós seguimos um Salvador poderoso, que morreu no nosso lugar, pagar pelo nosso pecado. Amém, meus amados? A lei diz, faça isto. Oh, meus amados, e nós morremos. Só o mandamento, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Quem consegue fazer isto? Ninguém. Nós estávamos perdidos. A lei diz, faz isto. E a gente diz, eu não consigo. É por isso que a lei é como um aio, é como uma ama que pega em nós e nos conduz a quem? A um Salvador. Precisamos de um Salvador. E a lei leva-nos a Cristo. Amém? Leva-nos a Cristo. A lei diz, faz isto. E o Evangelho diz, Cristo fez. Cristo já fez isso no teu lugar. Imagina, é como quando nós vamos a um médico e ele diz para nós fazermos, vamos ao hospital e ele diz para nós fazermos um raio-x. Imagina, tu vais ao hospital e vais fazer um raio-x e o raio-x diz, olha, tens aqui o braço ou a perna partida ou isto. Diz, olha, boa, vens embora? Não basta. O raio-x não resolve o problema. O raio-x só te diz a tua condição. Isso é a lei. Ela não salva. Ela revela simplesmente a necessidade que tu tens de um Salvador. Amém? Versículos 19 a 24. Aqui nós chegamos ao centro teológico deste capítulo. A mulher faz a pergunta a Jesus: onde é que nós devemos adorar? Jesus respondeu: a questão nunca foi o lugar. A questão sempre é o coração. Jesus responde: precisas de adorar em espírito e em verdade. Aqui espírito, irmãos, não significa emoções, não significa falar em línguas, não significa nada dessas coisas, ok? Tá bom? Conseguimos entender isso? Nada disso. Significa que a adoração não é produzida pelo homem, mas é produzida pelo Espírito de Deus no homem. Em verdade. Significa que a adoração deve ser feita conforme a revelação de Deus. Cristo é a verdade. Logo, toda a adoração verdadeira precisa ser cristocêntrica. No Antigo Testamento, irmãos, começou com o Éden, tabernáculo, templo, depois chega Cristo, agora a Igreja. E será a Nova Jerusalém. Sempre é o lugar da presença de Deus. E o lugar da presença é Cristo. Sempre vai terminar em Cristo. A obra de Deus é Cristo. Agora Deus é adorado por meio, através do seu Filho. Hebreus vai desenvolver exatamente esta ideia. Hebreus vai nos mostrar que o sistema do Antigo Testamento era provisório. Em Hebreus 8:5 diz-nos: os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o templo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. O tabernáculo era uma sombra. Cristo é a realidade. Hebreus 9:11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cristo entrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Ele entrou no verdadeiro santuário celestial. Ele não levou sangue de animais, ele levou o seu próprio sangue. Enquanto o sacerdote entrava todos os anos, Cristo fez isto de uma vez por todas.
Hebreus 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porém no próprio céu. O templo terreno era apenas uma cópia. Cristo ministra no verdadeiro templo, nos céus. Hebreus 10:19-22. Reparem o que o autor aos Hebreus nos vai dizer como igreja. À igreja: tende, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, à vontade, ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Sim, pode ser à vontade, com liberdade, podes entrar na presença. Mas ainda há condições. Como é que tu podes aproximar? Com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém, meus amados? Aqui está o clímax. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento havia um véu, havia distância, havia medo. Agora, meus amados, em Mateus 27:51 diz que o véu foi rasgado. Agora temos um acesso livre. Cristo abriu o novo e vivo caminho. Deus estava a dizer, meus amados, que o acesso a Ele agora não depende mais de um templo, mas depende do sacrifício perfeito de Cristo. Quando Jesus diz à mulher: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, Ele está a anunciar uma mudança de era. A verdadeira pergunta não é onde devo adorar, mas por meio de quem é que eu posso me aproximar de Deus. A resposta é essa: somente pela pessoa de Cristo. Hoje nós não adoramos porque existe um templo em Jerusalém. Adoramos porque temos um sumo sacerdote que entrou na presença de Deus, entrou na presença do Pai por nós. Hebreus 4:14-16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, meus amados? João Calvino escreveu o seguinte: Cristo é o verdadeiro templo, porque somente nele Deus se manifesta plenamente aos homens e somente por meio dele temos acesso ao Pai. Deixem-me aplicar isso a nós como igreja. Meus amados, uma igreja pode possuir muito boa música, uma boa liturgia, uma boa estrutura, mas sabes, sem Cristo não existe adoração. John Owen vai dizer o seguinte: toda a adoração aceitável é oferecida a Deus por meio de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Meus amados, deixem-me dar-vos um exemplo. Todos nós já fomos nos nossos carros e a rádio às vezes não está bem sintonizada. E ouvimos o que é só ruído. Quando nós acertamos ali com a frequência, então a transmissão fica clara. Vocês entendem? Fica perceptível. O nosso coração também precisa ser ajustado pelo Espírito de Deus. Ele precisa ser alinhado à verdade de Cristo, para que a nossa adoração seja aceitável a Deus. Percebes isso? Isso é em espírito e em verdade. Amém? Isso é em espírito e em verdade. Nós precisamos estar sintonizados para que não haja aquele ruído, para que não haja... Meus amados, quão diferente é nós adorarmos a Deus. Aliás, não é quão diferente, é a única possibilidade. O resto é uma ilusão. Amém? Tanta gente que canta na igreja, mas não adora, porque ela não está em Cristo. É uma confusão.
Falas com eles não sabem falar nada de Deus, explicar nada de Deus, dizer nada acerca de Deus. Falam muito delas, dos milagres, do que fizeram na minha vida. É só sobre ela, porque ela não sabe falar sobre Cristo. Há um ruído terrível. Não está sintonizado, meus amados. Porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Para algumas pessoas, falar o Evangelho é falar do que elas fazem. Ajudo este, ajudo aquele, fez isto, e faço isto, e faço aquilo, e faço o outro, e é só sobre eles. Isso não é Evangelho. Há um ruído terrível, não se percebe. É uma mensagem nada perceptível. Quem ouve não consegue perceber nada de Deus. Não apanha nada. É só ruído. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? É adorado em espírito, é produzido pelo Espírito em nós e em verdade. É de acordo com as Escrituras. De acordo com a revelação de Deus. Amém? Isso é em espírito. Não interessa o lugar. Não interessa se é aqui, se é no outro lugar, não importa. Importa é se é em Cristo. O que importa é o coração. O que é o dono do teu coração? Amém, meus amados? Jesus, versículos 25 a 26, Jesus vai revelar a sua identidade messiânica. A mulher diz assim: eu sei que o Messias vem. Jesus responde: eu sou. Não é apenas sou eu. Vocês entendem? É o eu sou. Lembram-se? O eu sou, desde o 3,14, que nós tanto temos falado dele. O Deus da aliança. O Yahvé. Vocês entendem? Ao longo do Evangelho, meus amados, esta fórmula aparece no Evangelho de João repetidamente. Este eu sou. Em João 6,35 diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Em João 8,58 diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 10, versículo 11, diz: eu sou o bom pastor. Em João 11,25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não reivindica apenas que Ele é o Messias, tanto esperado, mas Ele reivindica possuir exatamente a identidade desse Deus da aliança. O eu sou. Quando Moisés diz: como é que eu vou dizer ao povo? Quem tu és? Diz: o eu sou me enviou a vós. É isso. Ele é o eu sou. Ele é o Deus desde a eternidade. Ele não foi criado. Amém, meus amados? Meus amados, a nossa fé não está baseada apenas num mestre moral, num homem que se portou muito bem sobre a terra, foi um exemplo para toda a gente. Não, meus amados. A nossa fé está baseada no Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E esse chama-se Cristo. Versículos 27 a 30. A conversão genuína, sempre que alguém é genuinamente convertido, isso produz um testemunho. Reparem, a mulher deixou o cântaro. Porque é que João escreve? João não, meus amados, percebe isto, percebe a beleza do texto. João não registra detalhes sem ter um propósito. O cântaro representava a razão pela qual aquela mulher tinha vindo àquele poço. Ela tinha sede. Santo Agostinho, ao comentar isto, diz: ao deixar o cântaro, ela simbolicamente abandona aquilo que antes dominava a sua busca por satisfação. Ela vai imediatamente à cidade. Bem, que transformação. Que mudança houve na vida desta mulher. João registra-nos que, por volta da hora sexta, ela foi ao poço, isto é, ao meio-dia, como eu já vos disse, a hora de maior calor, onde ninguém ia buscar água, porque ela não se queria encontrar com ninguém. Ela tinha vergonha da sua vida, ela escondia-se. Vocês percebem? Sabe o que é que ela faz agora? Ela deixa o cântaro e vai à cidade falar com toda a gente. Aleluia! Quem evita pessoas por vergonha, agora anuncia Cristo publicamente. Esse é um dos sinais da regeneração. Quem conhece Cristo deseja falar de Cristo. Atos 4:20 diz que Pedro e João diz: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Oh, meus amados, pensem só. Deixem-me dar-vos outro exemplo. Pensem só. Imagina que alguém descobriu agora o remédio para o cancro. Para o cancro.
essa pessoa vai ficar calada? Ou vai dizer a toda a gente? Como é que vai ser? Acham que vai ficar calado? É rara a família que não tem alguém que tem esse problema por toda a humanidade. E alguém descobre a cura. Há milhões e milhões de investidos diariamente para que se descubra a cura. Imagina que alguém descobre, essa pessoa ia ficar calada. Fica com isso apenas para si. Achas? Oh, meus amados. O que é que ele vai fazer? Vai falar ao número, vai pôr nas televisões, vai pôr na internet, vai passar por todo. É ou não é? Foi isso que aconteceu com esta mulher. Ela encontrou a cura para a sua alma. Ela encontrou o perdão dos seus pecados. Ela encontrou a solução para o maior problema da humanidade, que é o pecado. O que é que ela fez? Ela vai anunciar a todos. Meus amados, não percas o fascínio pelo Evangelho. Não percas o fascínio por aquilo que salvou a tua alma. Amém, meus amados? João apresenta-nos aqui este verdadeiro contraste. O homem religioso veio à noite ter com Jesus para que ninguém o visse. A mulher encontra-se com Jesus ao meio-dia. Nicodemos era respeitado. Ela era desprezada. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ela conhecia parte e assim um pouco baralhada. Mas ambos precisavam da mesma graça. No final deste texto, diz-me lá. Qual é o centro? A mulher? Samaria? O poço de Jacó? Qual é o centro do texto? Cristo. Aponta-nos para Cristo. Ele é o verdadeiro poço de Jacó. Mais profundo do que qualquer tradição humana. Ele é o verdadeiro templo onde Deus pode ser encontrado. O verdadeiro esposo que restaura a infidelidade do seu povo. E a fonte de água viva prometida pelos profetas. J.C. Ryle, ele escreveu: a maior necessidade do homem não é melhorar a sua vida, mas receber uma nova vida em Cristo. Amém. Deixem-me só orar mais uma vez. Pai Santo e Justo, nós te rendemos graças mais uma vez pela tua santa e infalível palavra. Obrigado porque por meio dela nos revelaste o teu Filho, Jesus Cristo, a fonte de água viva. Senhor, é verdade, temos que reconhecer que muitas vezes ainda buscamos satisfação em cisternas rotas, em coisas passageiras, que jamais poderão preencher a nossa sede, a sede da nossa alma. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incredulidade, pelo nosso pecado, pela nossa idolatria. Senhor, peço encarecidamente que tu nos concedas a graça de bebermos diariamente da água viva que é Cristo, para que nunca mais vivamos dominados pela sede deste mundo. Que o Espírito Santo aplique esta palavra que ouvimos aos nossos corações, levando-nos ao verdadeiro arrependimento, fortalecer a nossa fé e a conformarmos-nos cada vez mais à imagem do teu Filho. Faz de nós, Senhor, esses verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, não apenas com os lábios, mas com uma vida de santidade e de obediência e de amor por ti e pela tua igreja. Senhor, que a nossa adoração seja centrada na pessoa de Cristo, que ela seja fundamentada na tua palavra e que ela seja produzida pelo poder do teu Espírito. Senhor, também queremos pedir-te por aqueles que ainda não experimentaram a tua graça salvadora.
Senhor, que assim como o Senhor Jesus encontrou a mulher samaritana, tu possas encontrar aqueles que estão perdidos. Quebranta os corações endurecidos. Abre os olhos, Senhor, espirituais. Concede-lhes a fé para receberem Cristo como seu Senhor e Salvador. Senhor, que ao sairmos deste lugar possamos viver como aquela mulher transformada, anunciando aos outros a grandeza do Salvador e dizendo aos outros: vinde ver o homem, aquele que conhece o nosso coração, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que concede a vida eterna. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Fortalece a tua igreja. Guarda-nos na tua graça e faz-nos perseverar até o dia em que estaremos diante do teu trono, onde beberemos para sempre do rio da água da vida. Oramos confiados unicamente nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor.